Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Nos últimos dias eu estou preferindo ficar sozinha do que com as pessoas. Isso é normal? O que é normal, minha filha? É você perceber, né? Esse conceito de normalidade é muito estranho, porque é só você identificar se a sua necessidade de solidão está se estendendo demais. Porque todo mundo tem necessidade de solidão. Aliás, eu tenho pavor de não ter o meu espaço de solidão. Todo mundo precisa, né? Ter aquele seu momento, né? Aquele momento que você fica sozinho, que você não está sendo olhado por ninguém, que você pode ficar descalço, que você anda de pijama dentro de casa, que você fique à vontade, é o seu espaço. Às vezes dentro da nossa casa, nós não conseguimos viver privacidade. Primeiro por causa do espaço físico. Às vezes você dorme com 2, 3 pessoas no mesmo quarto. Então, que hora que você fica sozinho? Só na hora que você vai no banheiro. E mesmo assim, se a casa tem um banheiro só, daqui a pouco tem alguém batendo, tá demorando, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, como é que você vai construir a sua privacidade? Eu me lembro que lá em casa a gente não tinha privacidade, não. Privacidade é coisa de rico, porque nós não tínhamos nem casa que pudesse nos dar privacidade. Então, essa falta de privacidade dentro do nosso contexto familiar precisa ser sanado de outra forma. Tá certo que você não tem uma casa para ficar sozinho, para criar o seu espaço, para ficar lá, né, fazendo sua meditação, sua leitura. Crie o seu espaço de solidão, que ele é muito importante. Agora, minha filha, quando você percebe que a sua solidão está prejudicando a sua relação com as pessoas, então alguma coisa está errada. Porque o nosso tempo de solidão, ele tem que ser para preparar o nosso convívio. Não é só um egoísmo, não é não. A solidão prepara o convívio. Coloque isso na cabeça. Assim como as férias nos preparam para o trabalho. Qual que é a função das férias? É descansar o corpo para depois a gente voltar trabalhando com mais disposição. Não sei se isso acontece de maneira, porque às vezes as nossas férias são mais cansativas do que o trabalho, né? Quem merece isso não, gente? E às vezes nós construímos o nosso descanso de um jeito cansativo. Então muitas vezes essa necessidade de solidão, ela é um cansaço mesmo, uma incapacidade que muitas vezes nasce uma incapacidade do nosso jeito de organizar bem a vida. Eu sempre penso assim, que há sempre um detalhe na nossa vida que pode ser modificado. Às vezes nós esperamos que grandes mudanças aconteçam. Não. Grandes mudanças não costumam acontecer, não. Ou se acontece, é muito sobrenatural. O natural é que você tenha a possibilidade de pequenas mudanças. Se eu disser para você que grandes milagres acontecem na nossa vida todos os dias, não. São miudinhos. Agora, uma coisa é certa. Que acontecem. Aí vai depender da nossa sensibilidade de abrir os olhos para perceber. Vai depender daquilo que nós conseguimos enxergar. Você tem inúmeras possibilidades diante de você. Pode ser que você não veja todas. Comece por aquelas que você vê. Seja honesto com aquilo que Deus está te dando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus uma série de coisas, mas Ele já deu o que a gente precisa, mas a gente não sabe reconhecer. E saber reconhecer aquilo que Deus nos deu é um jeito bonito que a gente tem de experimentar o cuidado dEle por nós. Comece a mudar a sua vida. Comece por coisas pequenas. Outro dia encontrei uma senhora que me disse: Padre, ouvi uma palavra que modificou o meu jeito de pensar a minha vida. E começou simples. Começou a partir de uma caminhada que ela estava fazendo todos os dias de manhã. O todo dia não pode ser a partir da segunda-feira só. Tem que ser uma atitude que envolva a nossa vida, que nos discipline. E aí todos nós sabemos onde é que nós precisamos mudar. Às vezes são mudanças grandes que só acontecerão nas mudanças miudinhas que a gente assume todo dia. Quer um exemplo? Vai para a sua gavetinha de novo. Dá uma olhada em tudo que você está guardando aí no seu quarto. Tem muita coisa que você passou da hora de jogar fora. E às vezes a gente fica pensando: e se amanhã eu precisar? Mentira. É um jeito que a gente tem de entupir os armários, de entupir as cômodas, de entupir o nosso quarto com coisas desnecessárias que nós nunca vamos usar.
É um jeito bonito que a gente tem de deixar um ambiente mais limpo, de dar qualidade à nossa vida. Pesos que estão de fora, que estão dentro das gavetas, que estão nos guarda-roupas, mas pesos que estão aqui dentro de nós também. Rancores que às vezes nós precisamos jogar fora. É um jeito bonito que você tem de deixar Deus cuidar de você, jogando fora aquilo que não merece ser guardado. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer, não é? Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né?
tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado, para a gente só ficar com o que é bom. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu.
Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado, para a gente só ficar com o que é bom. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Que nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos esse processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, é que nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Né? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você jogou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui.
o desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Mas veja bem, quando você olha para a história das pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Aconchegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender. O resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor.
Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Vai só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrindo. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades: viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. É que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você, senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando e exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobrando. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de alguém. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. O desejo do fundo do coração
trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois de ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amar. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.